Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus, estamos de volta, vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Nós temos o privilégio, o privilégio de acreditar, privilégio de desejar, o privilégio de reconhecer que somos necessitados da graça de Deus, da bênção de Deus, da orientação de Deus, da direção divina. É um privilégio, eu sou privilegiado. Tenho muita felicidade em servir, apesar de mim. Apesar de mim. Tenho muita felicidade em servir ao meu Senhor, em servir aos meus irmãos, aos meus amigos e a quem interessar possa, quem tiver interesses na palavra de Deus. Todo dia escuto um monte de heresia, perversos de toda natureza, de tudo que é religião. Tem perversos em todas as religiões. Algumas religiões são verdadeiras perversões e tem algum digno, algum justo. Outras são extraordinariamente interessantes, mas semeadas de perversos. De vez em quando você descobre um. E você, no meu caso eu, ter que conviver com isto, identificando pelo conhecimento que eu tenho da palavra, eu identifico quando o perverso defende a idolatria, quando o perverso defende a prostituição, o perverso defende a sua indiferença. Alguns indivíduos que fizeram história no Brasil, foram importantes, pastores de grandes igrejas, aí caíram na perversidade espiritual. Hoje não participo de igreja nenhuma e fico enganando os outros. É uma desgraça, ainda se orgulha de não ter igreja. Eu louvo a Deus que eu tenho uma igreja para chamar de minha. É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e eu chamo de minha igreja. Hoje já mudei um pouco a minha oração. Eu orava pela nossa igreja e as congregações. Agora eu oro pela minha igreja e as congregações. E qual é a minha igreja? A igreja de Jesus Cristo. E qual é o nome congregacional, o nome denominacional? Se tiver de acordo com a doutrina, é a igreja de Jesus Cristo. Pode ser chamado de qualquer coisa. Então, meus irmãos, é uma bênção. Vamos meditar. O nosso texto hoje é Lucas 19. Lucas 19, como sempre, o Senhor Jesus se saindo, maravilhosamente bem. Ele ensinava com perfeição. E o texto é esse, Lucas 19, 20 a 26. É a prestação de conta do Senhor com os seus servos. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina. Guardei no lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua palavra te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso e que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, exigisse com juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas.
disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, se lhe há dado, e o que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Não é fácil para ninguém, eu que tenho uma função de professor há muito tempo, sei que não é fácil. Como é que você tira o que não tem? Tira de quem não tem? O texto espera pelo professor. Os judeus esperavam pelo professor Jesus. E nós esperamos pelos nossos irmãos, os nossos professores. Nós esperamos. Ninguém é professor só para dizer. A gente é professor para ensinar. Isso é numa prestação de contas e o Senhor Jesus está falando de consumação. É o que vai acontecer na consumação. E nessa prestação de conta, o Senhor que se ausentou e repartiu com seus servos algumas atribuições. Este aqui recebeu uma mina. Aqui até a parábola dos talentos, Jesus mudava um pouco, porque foi muitos anos ensinando, 3 anos e tanto ensinando, e ele formulava a parábola da forma que entendia. E foi perfeito. Então, o Senhor Jesus, falando sobre estes acontecimentos que terão lugar no final da história, aí diz que veio um segundo, dizendo, está aqui a tua mina. Veio outro, dizendo, Senhor, aqui está a tua mina, que guardei no lenço. Guardei bem guardado. Guardei no lenço, porque tive medo de ti. Servos de Deus não têm medo de Deus. Servos de Deus têm temor reverente. A Bíblia Sagrada menciona alguns tipos de medo. Existe no caso aqui, um temor reverente. Neste caso aqui, o sujeito tinha o temor culposo. Eu tenho medo, se eu não administrar bem esta mina, se eu tiver problema na administração desta mina, eu vou pagar. Então, eu vou pegar isso, fazer de conta que nem vi, nem eu vou guardar, que é para não cair em falta. Já estava caindo em falta. Então, existe o temor culposo, o temor do medo, e existe o temor respeitoso. Aquele temor que os filhos têm. Deus me guarde de algum dia entristecer meu pai com essa história. Deus tem pai e mãe que morrem sem saber determinada coisa que aconteceu com o filho, porque os outros não divulgam. Faz tudo para que o pai e a mãe não saibam, principalmente idosos. Eu particularmente não gosto. Não sei se vai acontecer comigo, de alguém me esconder acontecimentos, qualquer coisa assim. Mas eu tenho a impressão, é muito ruim. Eu não gosto da ideia de enganar o idoso, dizendo que está tudo bem. Não, o teu filho está bem e o filho está morto. Isso assim está tudo legal e não está. Não, eu acho que se deve ter uma forma de... Eu não gosto dessa história de enganar, de mentir. Mas é porque ela pode entrar em choque, ele pode ter um piripaque. Tenha cuidado de como vai fazer, como vai falar, mas enganar é pior, na minha visão. Então, o Senhor Jesus, ele estava falando sobre esses acontecimentos que terão lugar no final da história humana. E ele diz, eu tive medo de ti. Quem tem medo de Deus não conhece o amor de Deus. Eu tive medo de ti. Aí ele vai e julga Deus. Ele julga o Senhor dele aqui. Que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Cega sem semear, ele estava fazendo acusações. Porém, lhe disse o Senhor, mau servo, tu não serve para nada.
um servo ruim, é um servo sem qualificação. Mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco? Aqui a linguagem é absolutamente compreensível, a linguagem humana. Quem tem recursos, guarda, faz render, multiplica, e o Senhor cobra isto. Já que você tem esta visão de mim, por que não fez render? Por que não botou no banco? E, vindo eu, receberia os juros. E disse aos que estavam com ele: toma a mina dele, tirai a mina dele. Tirai a mina e dai ao que tem 10. Mas se o outro já tem 10, pois é assim que vai acontecer. Quem tem 10 recebe mais, e quem não tem, até o que tem será tirado. Por que é que eu acho difícil isso aqui? É porque, na verdade, ele não tinha, a mina não era dele. Os meus dons não são meus, os teus dons não são teus. Nosso Deus bondosamente nos concede o dom para os que ensinam, o dom do ensino, o dom da palavra. Os que administram, o dom da mordomia, o dom da administração. Então, nós não temos bens pessoais, não somos senhores dos bens espirituais. Recebemos os bens espirituais de nosso Senhor para fazer bom uso e para o seu louvor, para o engrandecimento do seu reino e a glorificação do seu nome, e não para nós mesmos. Então, à medida que nós recebemos isto e não honramos, não aproveitamos, não empregamos bem, não utilizamos de forma que glorifique a Deus, Ele dá para outro. Eu, nestas coisas, sou radical. Poder, Senhor, me dá poder, me enche do teu poder. Para que tu quer poder, se tu não faz nada? Agora começa a fazer. Senhor, me ensina a evangelizar. Pega um maço de folheto e vá para a praça para ver se tu não aprende. Agora, eu na minha casa, de frente ao computador, de frente à televisão, na redona lá, ou no sofazão confortável, pedindo a Deus para me ensinar a evangelizar, me ensinar a pregar, me ensinar isso, me ensinar aquilo, e ainda faz uma oração agressiva. Senhor, vai visitar fulano de tal, cicrano. Ora, se o Senhor nos mandou ir levar a palavra e visitar os necessitados, aí eu vou, me ajoelho e vou, Deusinho. Senhor, vai lá, visita lá meu irmão, meu primo, meu fulano, lá, meu amigo e tal. Vai lá o quê? Vai lá tu. Então, meus amados, é a palavra de Deus para nós. O homem tinha recebido uma mina, um tinha recebido 5 minas. E conseguiu, com essas 5 minas, ele conseguiu um bom resultado. Eu consegui 5 minas. Está aqui. As minas que o Senhor me deu. Rendeu, está aqui. Aí o Senhor diz: sê tu também sobre 5 cidades. Administrou bem uma parte, então recebeu autoridade. É uma coisa maravilhosa que nós aprendemos da palavra de Deus. O primeiro disse: está aqui a tua mina, rendeu 10 minas. Rendeu 10. Aí ele diz: bom está, servo bom. Bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Olha aqui, é maravilhoso isso. Você vai ser um administrador de 10 cidades. Você se garante. Aí chegou o segundo, disse: Senhor, a tua mina rendeu 5, está aqui 5 minas. Você vai ter autoridade sobre 5 cidades. Isso é profundamente importante, porque mostra que Deus nos trata de uma forma perfeita, sem ignorar
nossas diferenças em termos de capacidade. Um tinha capacidade para administrar 10 cidades. Não era mais importante do que administrar 5 cidades. As dotações é que eram diferenciadas, mas todos dois eram de confiança, todos dois tinham o mesmo respeito do Senhor, todos dois receberam a mesma aprovação. Agora, quem recebeu uma mina e escondeu com medo, esse foi reprovado. Então não tenha medo, sirva ao Senhor, ande com o Senhor, faça a obra de Deus e Ele é maravilhoso. Eu continuo servindo. Apesar de mim, eu vou andando aqui, vou aqui. Uma hora a gente recebe mais, uma hora a gente acredita mais, uma hora a gente busca mais, uma hora Deus fala mais com a gente. Então vamos continuar. A minha intercessão hoje, meus amados irmãos, na verdade, é pelos meus cooperadores. Eu perdi alguns cooperadores do rádio, algumas pessoas. E nosso compromisso vence todo dia 15. E eu tenho dificuldades quando eu perco um, porque os meus próprios recursos são muito limitados. Então, orar, agradecer a Deus pelos meus irmãos, e se o Senhor tocar em alguém, eu ficaria feliz. Querido Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo que está nos céus, nós estamos em Tua santa presença. Amado Pai, obrigado, meu Senhor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu perdão. Estenda as Tuas santas mãos sobre os nossos irmãos, sobre os nossos ouvintes, Pai, sobre aqueles que terão contato com as nossas publicações. Ó Deus, os nossos irmãos e amigos, guarda cada vida. Meu Senhor, sustenta e dá graça aos meus irmãos, aqueles que perderam a capacidade de continuar conosco, nos ajudando, Senhor. Socorre, dá vitória, dá graça, dá saúde e recompensa com a bênção dos céus pelo que fizeram e pelo que fazem. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, ajuda-nos, dá-nos a Tua proteção. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!